João 8:31. Jesus. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra. Perceba que está no singular. Na minha palavra. Tem a palavra, a gente diz as palavras de Deus, tem as palavras de Deus, mas tem uma palavra, irmão, que Deus fala com você, que é para você, que é no singular, que é com você, com mais ninguém. Se você permanecer na minha palavra, você é meu discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos da descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai então as obras de Abraão. Amém, queridos? Mas eu queria deixar assim para ressaltar aqui nessa noite, antes da gente cear: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Vocês são meus discípulos, ou seja, meu aprendiz, meu aluno, meu pupilo. É isso que a palavra discípulo aqui significa. Se você permanecer, não é ouvir, é permanecer na minha palavra. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? E a Bíblia diz como? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor a recompensa. Quem subirá ao monte é uma coisa, quem permanecerá é outra. Eu posso subir e não permanecer. E ele diz o que eu preciso. Ele diz que eu preciso ser limpo de mão. Limpo de mão fala de serviço, fala de fazer uma obra para Deus bem feita, sem dolo. Mas para permanecer, eu não tenho que ser só limpo de mão, eu tenho que ser puro de coração. A Bíblia diz que os puros verão a Deus. Limpo de mão e puro de coração, porque às vezes o serviço é bom, mas não há pureza, ou seja, a intenção é incorreta. É um bom serviço baseado, firmado numa intenção incorreta, numa intenção ruim. Lembra quando Deus chamou Moisés, e Moisés disse: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei isso, não sei aquilo. Deus disse para Moisés: põe a mão no teu peito. Moisés pôs a mão no peito. Aí quando ele tirou a mão, tinha o que na mão? Lepra. Porque como estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Se o seu coração não está bom, o seu serviço não estará bom. Então, querido, permanecer é tudo. E permanecer tem que esperar. Mas eu vou falar uma coisa para você: tudo que vale a pena, de verdade, vale a pena esperar. Amém? Tudo que vale a pena esperar. Se tem uma coisa que a gente não sabe, é esperar. A gente não sabe esperar. A gente quer resolver tudo na hora, e ainda mais na nossa geração, que a geração, você dá um clique, você resolve a sua vida. Às vezes eu passo uma manhã em casa, eu pego o celular, eu converso com o mundo, com pastores na África, pastores na Europa, pastores na América, né? Aí quando é para falar QR Code, eu chamo Jackson. Mas
Em meia hora de conversa eu resolvo tantas coisas. Então hoje está muito acelerado as coisas, está muito rápido. Mas você não pode esquecer que evangelho ainda é a longo prazo. Evangelho não se resolve num culto. Você pode ser curado num culto, você pode ser curado numa conferência de avivamento, você pode ser curado num seminário, numa escola, num dia, um toque do Senhor pode te curar. Mas para aperfeiçoar a sua vida nele, vai levar um tempo, irmãos. Leva um tempo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E Deus tem tempo, porque Deus é eterno. Nós que achamos que não temos tempo, porque nós calculamos a nossa vida pelo nosso tempo de vida na terra. E a Bíblia diz que o nosso tempo de vida é de 60 a 70. E alguns por sua robustez chegam a 80. E o que passa disso é canseira e enfado. Então a gente calcula o nosso tempo de vida mais ou menos nessa data, de 70 a 80, 90 anos. Hoje, eu estava assistindo em casa agora, Jackson, um vídeo da dona Geni. Assistimos o vídeo da dona Geni, a fundadora da clínica São Lucas. Tem 103 anos, ela tem, né? Ela faleceu, né? Mas ela tinha 103 anos. Isso. Se ela fosse viva hoje, ela teria 103 anos, né? E ela é uma das moradoras mais antigas da cidade. Ela contando um pouquinho. E ela falando assim, que quando ela chegou, andava nas ruas de barro, andava a cavalo. O marido dela abriu o consultório, não tinha ninguém para ajudar ela, que ela aprendeu servindo ele. Então tudo que vale a pena na vida, vale a pena esperar. E às vezes a gente reclama da rota, porque a gente acha que a rota, embora ela seja longa, a gente acha que ela foi projetada para nos dificultar, né? Deus criou uma rota para dificultar a gente de chegar. Não, querido, é o contrário. Deus criou uma rota para facilitar a sua chegada. Existe uma rota, existe um caminho de bênção para você servir a Deus, para você seguir a sua vida. Uma visão de Deus, se Deus plantar uma visão dele no seu coração, aprenda uma coisa: essa visão de Deus, ela tem que gerar em você atitudes. Toda visão gera uma atitude. Deus não mostra para mostrar. Ah, pastor, o Senhor me dá dons. Para quê? Para você ficar em casa vendo televisão? Não. Deus te dá dons para aquilo que é útil. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para fazer alguma coisa. Deus não capacita um homem, dá recurso para ele, confia riquezas na mão dele, confia dons, confia talentos, confia unção, para esse cara fazer para ele. Não, é sempre para o outro. Evangelho tem a ver com o outro. Ah, pastor, mas eu sofri muito no passado, eu sou alguém que foi abusado, eu fui criado sem pai, eu não tive nada na vida, eu vi muita gente ter e eu fui muito prejudicado pela vida. Deixa eu te falar uma coisa. E às vezes você fica pensando naquilo que perdeu a vida inteira e não naquilo que está por vir. As lições do passado são para refletir, não são para repetir. Tem coisas que Deus permitiu que a gente vivesse no passado para que haja uma reflexão hoje, para dizer, cara, eu não vou mais viver assim. Então, e se você ficar colocando isso na mente, essa autopiedade, essa mazela, tudo que você for fazer, você vai se mover pela dor. E a pior coisa que tem é um líder com o microfone na mão, com o coração doente, com o coração ferido. Raiva, tem um ditado indiano que diz que raiva é um castigo que você dá a você por causa do problema dos outros. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa, se livra disso. Foque naquilo que está por vir, não naquilo que você perdeu. Foque naquilo que está por vir. Não olha para mim assim, tá vendo? Não olha para mim assim, não, isso, sorria. Foque naquilo que está por vir. Não foque naquilo que você perdeu. Você está contabilizando derrota. Amém? Tem gente que já fala, quando vai falar dele, já fala, a minha dor. A dor não é sua. Alguns já tomam posse, a minha diabetes. A diabetes não é sua. A minha enfermidade, a enfermidade não é sua, você toma posse. E eu vou te falar uma coisa: tudo que você coloca na sua mente, tudo que ocupa a sua mente, você se converte, o seu destino vai se converter a isso.
Se você só vê derrotas, só vê perdas, você não vai trabalhar naquilo que Deus tem para você. Tudo que tu colocas em tua mente se converterá em teu destino. Tudo, irmãos. Então o Senhor está dizendo para mim: como é que eu vou me livrar? Eu fui muito ferido. Irmãos, Deus está aqui para te restaurar. Amém, irmãos? Deus está aqui para te restaurar, e não está aqui hoje no culto, Ele está todos os dias na sua vida. Ele prometeu para você: eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Amém? O problema não é, a gente tem que ser inocente, puro, mas a gente não pode ser ingênuo, irmão. Ser inocente é diferente de ser ingênuo. O inocente, ele não tem maldade, mas o ingênuo, ele não vê a maldade. Você pode ver a maldade, você só precisa não ter maldade. Amém? Então essa é a diferença do inocente e do ingênuo. O inocente, ele não tem maldade. O ingênuo, ele não vê a maldade. E por isso, eu preciso ser inocente, não ingênuo. Ontem nós falamos disso aqui, foi até engraçado, porque às vezes você conversa com pessoas pessimistas. Numa tradução Luiz Herminiana, pessimista é aquele que só olha para o pé. O otimista, irmão, você conversa 10 minutos com uma pessoa otimista, dá vontade de vender tudo e ir embora com ele. O otimista é aquele cara que ele vê a oportunidade no meio da dificuldade. E o pessimista é o contrário, ele só vê dificuldade no meio da oportunidade. Agora, pasmem, a sociedade precisa dos dois. Porque o otimista, no seu otimismo, criou o avião, e o pessimista criou o paraquedas. E a gente precisa dos dois, porque os dois são bons. Você está me entendendo? Porque no projeto de Deus, até o pessimista dá lucro, irmão. Até o pessimista é aquele cara que dá lucro. Teve um cara na igreja que sofreu um acidente de moto, perdeu esse dedo aqui. Não é aquele que você está pensando, é outro. Ele perdeu esse dedo aqui. E aí ele tocava na igreja. Levou um acidente, perdeu o dedo. Aí ficou lá com a mão pendurada. Aí os crentes vão visitar o irmão. Levaram maçã, levaram rosquinha, levaram um monte de coisa. Levaram broa, levaram um monte de coisa. Aí o irmão está lá com a mão pendurada. Aí os irmãos entraram: irmão, vamos cantar um louvor. Mais perto eu quero estar. Meu irmão, quando você canta esse hino para um doente, já dá extrema unção nele, porque o irmão está lá. Aí uma irmã já puxa e diz: irmão, que pena, né? O irmão não vai mais poder tocar na igreja. Irmão, que dificuldade. Irmão, eu tinha um tio que perdeu um dedo, teve que amputar a mão, porque gangrenou. É gangrena que chama? Gangrena ou granguena? Gangrena, é isso? Eu vou perguntar tudo para ti agora, Jacques. Tu sabe tudo. Então, e a mulher falando: meu tio cortou o dedo, teve que amputar a mão. E o irmão lá sofrendo com a mão. Irmão, o pessimista, quando vai ver alguém que está mal, é melhor não ir. Ainda bem que tinha um irmão otimista que entrou, chegou atrasado e entrou, e disse: meu irmão, aleluia! Meu irmão, agora você vai ter desconto no manicure, só tem 9 dedos. Meu irmão, você está sendo arrebatado de pouco em pouco, meu filho. Jesus está te levando, começou pelo dedo. Aleluia, pronto, já alegrou, já mudou o ambiente, já cantaram louvor. A alegria está no coração. Meu Deus, como é bom conversar com alguém que tem fé, que permanece no Senhor firme, constante, sempre abundante, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Aleluia. Amém, irmãos? Permanecer no meu ensino, verdadeiramente você vai ser meu discípulo. O que foi que abriu o mar para aquelas pessoas passarem? Foi uma palavra que Deus disse: diga ao povo que marche.
O que fez o caminho no meio do mar foi a palavra. Foi a palavra. A palavra cria um caminho no meio dos obstáculos. Você está olhando para os obstáculos, o Senhor diz: olha para a minha palavra. Libere uma palavra no meio desses obstáculos. Tem um obstáculo, meu Deus, eu estou saindo para arrumar emprego toda semana e nunca arrumo. Pronto, você já decretou. Eu vou lá fazer o curso, mas não vai dar certo, porque nunca deu certo. Você já sai de casa com um atestado de derrota na mão. E Deus quer querendo te ajudar. Tem um anjo atrás de você dizendo: Deus, deixa eu chutar esse crente. Deus dizendo: vai, agora vai. Não, cutuca alguém que está chegando e diz: agora vai, irmão. Agora vai. Diga para ele: desse mês não passa, meu irmão. Desse mês não passa. Ai, pastor, isso é pensamento positivo. Não é pensamento positivo. É palavra, irmão. É palavra. Ele fez tudo pela palavra. Ele criou tudo pela palavra. Ele sustenta tudo pela palavra. Ele abre a boca, ele disse: haja, e ageu. Ele disse: haja, e ouve. Ele disse: haja luz e houve luz. E a Bíblia diz: houve luz no primeiro dia. E o sol ele só fez no quarto dia. E já havia luz no primeiro. E eu te pergunto: quem ilumina a terra? É o sol ou é a palavra? Ah, meu Deus, acorda, Brasil. Ele disse: haja luz. E a Bíblia diz: e houve luz. Tem um versículo aí? Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia. Então já houve luz no primeiro dia. Bota o versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Separa, irmão. Você fica andando em trevas, mas não abre a boca para que haja luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. E o sol ele só fez no quarto dia. Na criação, o sol e lua foi feito no quarto dia. E já havia luz no primeiro. Meu Deus, esse versículo grita dentro de mim. Luiz, sabe o que é que ilumina seu dia? É a minha palavra. Não é o sol, Luiz. Eu não fiz o sol para iluminar. Eu fiz o sol para governar o dia. E a lua para governar a noite. Está escrito lá, está escrito o sol para governar. Vamos ver. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Libera uma palavra, por favor, hoje sobre essa enfermidade. Libera uma palavra sobre essas portas fechadas. Libera uma palavra sobre a doença do teu filho, sobre a doença da tua filha. Libera uma palavra sobre a criança que está lá no hospital, sobre o teu amigo que está morrendo no hospital. Libera uma palavra sobre ele. As pessoas pediam: Jesus, ora por nós. Ele dizia: seja curado agora. Diga para alguém que está do seu lado: a palavra é suficiente. Mas você precisa permanecer nela. Diga para ele: você tem que permanecer nela. Por quê? Porque todo dia vai aparecer uma circunstância nova para você sair da palavra. E o Senhor está dizendo: permanece nela. Permanece nela. Não mude se a palavra não mudou. Permaneça no que Ele disse. Aprenda uma coisa: fé é comportamento. Eu preciso ter um comportamento. Não mude o comportamento se ele não mudou a palavra. Meu Deus! Sabe por que as pessoas vão mudando o comportamento e elas vão criando palavras como se Deus tivesse dito? Por quê? Porque elas não suportam esperar. Enviou a sua palavra e os salvou. Enviou a sua palavra e os curou.
João 15, versículo 7 diz assim: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Oh meu Deus, alguém precisa entender isso. Se vós permanecerdes em mim, todo dia você vai falar com isso. Você vai olhar para o problema e dizer: você não é meu, eu vou vencer você. É melhor você sair agora, senão eu vou te derrubar. Eu vou vencer. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Sabe qual é a oração que Deus quer responder? Aquela que Ele te mandou orar. João 8,32, nesse texto que nós lemos: e conhecereis a verdade e ela te libertará de tudo que te impede de chegar, irmãos. Por isso que aqueles homens disseram para Jesus: nós somos filhos de Abraão e você diz que nós somos escravos. É como se Jesus dissesse: vocês são escravos do que vocês pensam, vocês são escravos do que vocês dizem, você é escravo do que pensa e do que diz. Isso não tem a ver com pensamento positivo, irmãos. Tem a ver com Bíblia. Bíblia, Jesus, por isso que Jesus é o verbo. Ele é a palavra. Quando você libera a palavra para abençoar, você está liberando quem? Jesus. Você é templo do Espírito, você não é a prisão do Espírito, irmão. Se você não ouve a Deus, você também não o servirá. E se você não ouve a Deus, você também não o seguirá. Nenhum homem pode criar em você a condição de continuar. Só quem cria a condição de continuar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E sabe como você perde essa grandeza dessa condição que Ele estabeleceu? Não ouvir o que Ele está dizendo. Quando você não ouve o que Ele está dizendo, não presta atenção, você não se estabelece nessa grandeza dessa promessa que é a sua palavra. Muitos homens têm aberto as Escrituras e têm ensinado o que Ele disse, e isso é importante também, mas só o Espírito Santo pode ensinar o que Ele está dizendo. Porque se eu só ensinar o que Ele disse, vai ser bom, eu vou crescer geograficamente, cronologicamente, eu vou crescer, como é aquele cara que estuda, como é que é, Jacques, tu sabe tudo? Arqueologia, né? O arqueólogo, se você ler a Bíblia, você vai ver, você vai estudar costumes, culturas, você vai ver as culturas da antiga civilização, como ele se moveu em muitas coisas, costumes judaicos. Tudo isso é importante. Eu gosto muito de estudar isso. História, então, me fascina. Mas como é bom você abrir as Escrituras e deixar o Espírito ler, e você traduzir isso para os seus dias. Aleluia. Você, poxa, peraí, Deus está falando comigo. E você traduz, aquelas letras começam a saltar. Muitos homens têm ensinado o que Deus disse, é importante, mas tem coisas que Deus está dizendo hoje para você. Isso que nós chamamos aqui de revelação. Não é revelamento, é revelação. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que você distorce para que concorde com o que você pensa. Não, irmãos. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Se o seu espírito é de Deus, você tem que dar isso a Deus. Deus não quer seu intelecto. Ele pode usar o seu intelecto, mas Ele não quer o seu intelecto. Ele quer a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem intelecto, mas tem fé, você consegue agradar a Deus. Sem fé, seu intelecto não pode levá-lo a Deus. O seu intelecto leva você até César, mas não leva a Deus. Seu intelecto não quer ouvir a Deus, ele quer falar a Deus. É por isso que muitas pessoas vão e passam horas falando para Deus, mas não param para ouvir a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ser ignorante na fé, não, irmão. A fé não é ignorante. A fé é inteligente. Mas a fé depende de tudo que Deus fala. Que Deus fala. Deus fala, irmãos. E se você não ouvir a Deus, certamente você não vai o servir.
Então nunca recude o que o Espírito Santo te diz, nunca substitua o que o Espírito Santo te diz pela fala de um homem que principalmente não ouve a Deus. Você não pode ouvir pessoas que não ouvem a Deus, irmãos. Mas se ouve a Deus, você pode ouvir até a mula, o galo. Você tem que ouvir pessoas que estão ouvindo a Deus. Um homem pode incentivar você, mas não pode convencê-lo. Você já viu que Deus quer fazer tudo para você? Até orar no seu lugar Deus quer. Deus quer te abençoar, meu irmão, não tenha dúvida disso. Mas Ele, para fazer isso, Ele quer trazer você para perto. Ele quer harmonizar a sua vida com a vida dEle. A fala de um homem, como eu estou aqui, ela pode incentivar você em algum momento. Mas a fala de Deus através da minha vida, ela cria em você uma condição que eu não tenho condição de te dar. A fala de Deus, ela cria a condição. Eu posso estimular você um pouco, mas eu não posso criar nada em você. Mas Ele não, Ele cria a condição de Deus em você. Só o Espírito Santo cria a condição de Deus em você, irmão. Por isso você tem que parar para meditar, para receber de Deus. Se você não ouvir a Deus, você nunca saberá como viver com Deus. Nunca. E o Senhor é claro nessa noite, Ele disse: se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em você, se você permanecer nelas, você vai ser meu discípulo. Te livra de tudo que te fez mal, irmão. Te livra de tudo que te fez mal. Te livra, meu irmão. Gaste tempo para conversar com pessoas que vão tirar você do lugar que você se encontra. Gaste tempo para conversar com pessoas que celebram a tua vida, não celebram os teus dons. Porque tem gente que vai passar na sua vida, vai celebrar teus dons, tua capacidade, mas não vai celebrar a sua vida. É aqui que bate, porque Deus celebra a tua vida, meu irmão. Amém? A salvação veio. Por que a salvação veio para o mundo? Porque Deus amou. Deus amou. Para viver o cristianismo eu preciso amar o amor. E a fé opera pelo amor, porque Deus é amor.